Você está precisando contratar um advogado trabalhista online e não sabe qual caminho seguir, não sabe como fazer essa contratação, possui dúvidas de identificar qual será o melhor advogado para a minha causa. Será que é seguro efetuar essa contratação à distância? Como fazer para identificar o melhor advogado? Como fazer para contratar um advogado à distância? É pensando nessas dúvidas que você possa ter e pensando em lhe auxiliar em um momento tão crítico que vamos lhe encaminhar agora para esse vídeo para você saber como proceder em uma situação como essa. Até porque é normal sentir dúvida, é normal sentir medo, é um sentimento comum e legítimo, mas pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que depois desse vídeo você não vai ter as mesmas dúvidas de quando você chegou. Então, você está preparado para encarar comigo essa jornada? Se sim, vamos ao primeiro ponto. A primeira pergunta é: como contratar o melhor advogado trabalhista online? Primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma avaliação social desse advogado. Você deve procurar conteúdos desse advogado no Google, ou seja, saber se ele é autoridade no assunto, se ele pesquisa, se ele escreve, se ele possui causas nessa área. E como você pode identificar isso? Você pode pesquisar no Google o nome do próprio advogado, verificar avaliações desse advogado no Google Meu Negócio, pesquisar conteúdos que esse advogado tenha publicado no Google. Assim já dá para traçar um lastro probatório para identificar se aquele advogado de fato ele gosta e domina esse assunto correspondente à sua ação. Outra coisa que você pode fazer é consultar o Cadastro Nacional dos Advogados. Coloque o nome dele e a OAB dele nesse site e assim você pode identificar se aquele advogado ele está regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Fazendo isso, você também está se precavendo aí de eventuais golpes, de cair na mão de falso advogado que vai acabar lhe prejudicando futuramente. Você também deve observar a comunicação, a confiança desse advogado ao tratar do seu assunto. Por isso, peça uma audiência online para que você possa conversar com o advogado, conhecer melhor, traçar aquela relação de confiança e identificar onde vocês podem chegar. É muito importante esse contato, olho no olho, ainda que de forma distante, mas isso você sente no tato, às vezes, a relação de confiança. Às vezes você confia no seu sentimento, às vezes você percebe, ao conversar com o advogado, se ele domina ou não. E é muito do tato mesmo, da conversa, de você dialogar com a pessoa, ver como ela se comunica, como ela se expressa, o entusiasmo dela falando daquele assunto. Tudo isso é perceptível através de uma videochamada. Por isso, para estabelecer essa relação de confiança, peça uma chamada de vídeo para que você possa conversar melhor mesmo com o seu advogado. Agora vamos para outra dúvida muito importante. Como funciona o processo de contratação de um advogado à distância, de um advogado online? Primeiro, você tem que despertar o interesse de contratar algum advogado. Estabelecido esse interesse inicial, depois de pesquisar no Google, verificar que a OAB dele está regularmente, escrita nos quadros dos advogados do Brasil, você tem que marcar uma consulta inicial com ele, por uma chamada de vídeo, onde vocês vão conversar acerca do seu caso, estabelecer aquela relação de confiança, quebrar aquele gelo inicial. E de acordo com o que vocês vão conversando, você mesmo vai sentindo aquela confiança, vendo que o advogado tem afinidade com sua causa, que ele se expressa bem, que ele é entusiasmado ao falar desse tipo de processo. E assim você vai identificando que ele, de fato, você está conversando com um advogado. O que a gente sente é muito do tato com a pessoa. E às vezes o nosso sentimento, ele bate com o do profissional e você identifica quando a pessoa está realmente falando aquilo de forma profissional, de forma técnica, e você sente quando o advogado quer de fato lhe ajudar. Então, quebrar desse gelo inicial já tem um início de tratativa muito importante para nós irmos ao segundo passo, que é o contrato de honorários. O contrato de honorários nada mais é do que o contrato de prestação de serviço. É uma garantia para você, consumidor, que o serviço vai ser prestado dentro dos padrões éticos do OAB, e uma garantia também para o seu advogado, que ele vai receber os honorários de acordo com o que foi estabelecido dentro daquele contrato. Então, é um contrato que dá garantia tanto para você, consumidor, como também para o seu advogado, porque é a segurança jurídica que ele vai ter, que os honorários dele vai ser devidamente quitado. E não desconsidere a relevância desse contrato de honorários. Sob hipótese nenhuma, ignore esse contrato de honorários, respeite o seu advogado, assim como ele também vai lhe respeitar enquanto profissional. Então, leve muito a sério a questão do contrato de honorários, tanto para você, como consumidor, como também para o seu advogado, enquanto profissional do direito.
Depois da reunião online, depois de estabelecido o contrato de honorários, vem o envio da documentação. E o envio da documentação ela é muito fácil porque o processo judicial ele já é todo eletrônico, ou seja, ele não funciona mais mediante folha de papel. Hoje tudo é digitalizado, o processo é todo na rede mundial de computadores. Com isso, eu quero dizer que para traçar os documentos, para enviar os documentos para o seu advogado, basta você escaneá-los ou então mandar uma foto nítida, focada dos documentos que o seu próprio advogado vai transformar esses documentos em PDF e esses documentos irão acompanhar normalmente o seu processo. Como seria da mesma forma se você tivesse contratado um advogado aí próximo da sua residência. O mesmo processo de um advogado próximo da sua residência é o processo de um advogado à sua distância. Por isso, não existe nenhuma dificuldade ou empecilho que vá dificultar você contratar um advogado à distância, porque o processo basicamente é o mesmo, a segurança jurídica é a mesma. E digo mais, às vezes um advogado à distância tem muito mais preocupação em lhe passar transparência e confiança do que às vezes um advogado próximo da sua casa. Você pode estar se perguntando também, doutor Alfredo, quanto um advogado trabalhista online ele cobra para entrar com o meu processo? Em uma ação trabalhista existe dois tipos de cobrança. Depende muito do escritório que você vai contratar. Tem escritório que prefere cobrar um valor inicial para dar entrada na ação e ao final cobrar algo em torno de 20% ou 25%. Ou seja, ele cobra uma taxa inicial e ao final ele cobra um valor menor sobre o proveito econômico. Resumidamente, esse é o tipo de cobrança que a gente chama de cobrança de valor inicial e cobrança de valor final no êxito. E tem advogado que cobra um valor apenas no êxito. Como ele não cobra o valor inicial, o valor do êxito vai ser um pouco maior, que pode ir a 30%, 35%, depende muito do escritório e do tipo de causa. Não existe uma regra. Lembrando que a tabela da OAB, ela coloca o mínimo que o advogado pode ganhar. Não é um limite máximo. Mas o que não pode ocorrer é o advogado ganhar mais que o cliente. Isso não é ético. Lembrando que o contrato de honorários ele é um contrato de risco para o advogado, principalmente se ele só cobra ao final do processo. Então, assim, nada mais justo do que ele receber um pouco mais naquelas ações que ele não cobra no início. Até porque profissional nenhum quer trabalhar sem receber nada pelo seu serviço. Isso não é justo nem para você, nem para o profissional que você estará contratando. Agora, para finalizar, a mensagem que eu trago é a seguinte: o processo judicial eletrônico, ele não é mais uma tendência, ele é uma realidade. Hoje o processo ele é todo digitalizado na rede mundial de computadores. Não existe mais processo de folha física, de folha de papel. Hoje o processo funciona todo eletronicamente. Por isso, as audiências virtuais estão acontecendo na justiça de todo o Brasil, seja justiça do trabalho, seja justiça comum. E contratar um advogado trabalhista online lhe dá maior flexibilidade e também é muito importante para o consumidor, porque isso traz um leque de opções enorme para você. Agora você pode contratar o serviço de qualquer profissional à distância e escolher aquele que melhor lhe agrada, aquele profissional que lhe passa confiança. E você não vai ficar mais restrito àqueles advogados que estão perto da sua residência. Você agora pode contratar qualquer advogado do Brasil, em qualquer lugar, a qualquer momento. Isso quebra barreiras e é muito positivo. Só quem ganha é o consumidor e o profissional competente que agora pode espalhar a sua competência para todo o Brasil, atendendo qualquer cliente em qualquer situação. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Me coloque à sua inteira disposição. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E se quiser, pode também entrar em contato comigo ou com a minha equipe, que estamos aptos a lhe atender e sanar eventuais dúvidas. Então, até logo e espero que você tenha sucesso na sua causa e faça a melhor escolha possível.